Olá, estamos de volta com a disciplina de comportamento organizacional. Sou Adriane Queiroz. Vamos agora começar a unidade 2, que vai, na verdade, terminar o primeiro módulo. Então, o primeiro módulo nós estamos estudando a introdução ao comportamento organizacional e hoje nós vamos olhar para os aspectos introdutórios, relembrando do nosso último encontro a respeito dos elementos, como é que eles podem se organizar para a gente entender e estudar, gerenciar o comportamento humano nas organizações. Para isso, a gente vai ver os níveis de comportamento organizacional e as suas perspectivas, que abordagens nos ajudam a entender o comportamento organizacional, abordagens teóricas, e que novos desafios a gente tem para entender o comportamento organizacional. Falando dos níveis, quando no último encontro eu falei para você, será que existe um modelo que nos ajude a entender o que é um modelo? É um conjunto de elementos que, de uma forma estruturada, organizam os elementos para nos dar uma compreensão desse conceito de uma maneira didática, que você consiga enxergar e distribuir, e a partir disso ter metodologias, ferramentas, instrumentos para colocar em prática esse conceito. Então, no caso do modelo de comportamento organizacional, a maioria dos modelos teóricos vão falar de níveis. Os 3 níveis que você vê nesse desenho, inferiores, macro, meso e micro. Nós escolhemos uma literatura que inclui esse 4º nível. Por isso que, na nossa aula anterior, nós falamos bastante da relação com a dinâmica do ambiente externo, a relação da organização com a sociedade. Isso é tão importante que esse autor nos traz o nível, o 4º nível, como chamado nível hetero-organizacional. Então, o nível hetero-organizacional é aquele mais abrangente, que vai envolver o entorno das organizações. E ele fala muito a respeito de entender como é que a organização se adapta ao meio ambiente, ao ambiente, não só o ambiente competitivo imediato, onde ela concorre com outras organizações, ou ela participa, se for uma organização pública, do terceiro setor, não necessariamente concorre, mas participa com outras organizações, ou quando ela tem um ambiente mais distante, que são cenários da economia, do comportamento cultural da sociedade, do desenvolvimento da tecnologia, são aspectos que fogem da governabilidade da organização. Então, nessa relação, as organizações precisam, no seu comportamento, que está nesses outros 3 níveis, se adaptar a essa dinâmica externa. Então, existe um nível mais abrangente, que é o hétero. E aí, esses outros 3 níveis são os que a gente estuda em mais detalhes na nossa disciplina, e nós começamos pelo micro. Então, a gente vai começar estudando no nível micro-organizacional, que é onde nós vemos a questão relacionada ao comportamento do indivíduo. Então, existem os efeitos desse comportamento na produtividade, nas suas percepções, todos os aspectos relacionados ao comportamento individual são estudados no nível chamado micro. O segundo nível dessa escala que nós colocamos aqui é chamado de meso-organizacional, ou nível intermediário. Então, depois de estudarmos o nível individual do comportamento, estudaremos o nível em grupo. Então, no modelo, esse nível meso-organizacional, ele é um nível que estuda com o objetivo de entender a questão da conexão e da cooperação das pessoas, que vão formar o conjunto de atividades que levam ao objetivo da organização. E o nível macro, que é o nível nesse desenho que está entre o intermediário, que estuda o comportamento dos grupos, e o nível no entorno das organizações,
é onde nós olhamos para a organização como um todo. Então, a organização como uma estrutura, como uma cultura e que tem um funcionamento. Então, quando a gente vai olhar para os níveis do comportamento organizacional, nós temos também que lembrar que existe essa dinâmica. Então, a abordagem de cada nível, ela vai ser ilustrada a partir de uma dinâmica da organização, e tem algo interessante sobre essa relação aí do entorno com as organizações, que é o grau que essa organização consegue se relacionar. Nós falamos no último encontro, na nossa última aula, sobre a importância desse relacionamento e de atender às expectativas dos stakeholders. Então, dependendo de como esse comportamento organizacional é gerenciado, então, essa esfera de dentro, organização, a organização vai ter uma capacidade de ter uma abordagem mais sensível ou menos sensível à sociedade. Então, esse é um aspecto também interessante para a gente lembrar quando coloca o comportamento heteroorganizacional como pano de fundo do nosso estudo. Então, os autores dizem que uma abordagem de obrigação, tem vários estudos que indicam isso, né, que tem organizações que elas simplesmente atendem à legislação, elas fazem de forma compulsória tudo aquilo que precisa ser feito. Mas por que isso, o que explica, né, um comportamento que não se interessa pela sociedade, que não tem um compromisso com o bem-estar da sociedade? Muitos afirmam que tem uma relação grande com o nível de gerenciamento do comportamento humano nas organizações. Então, uma organização que tem isso mais tímido, uma relação mais tímida com a sociedade, ela está ali para satisfazer somente as obrigações sociais exigidas pela legislação. Quando ela tem um comportamento organizacional, uma adaptabilidade melhor ao seu entorno, ela já tem uma abordagem mais levada para o que a gente chama de responsabilidade social. E aí, esse autor chama isso do nível da comunidade. Então, uma abordagem de responsabilidade social, quer dizer, já tem uma satisfação mais de obrigações legais e também sociais, que vão afetar aquela comunidade no entorno da empresa. E uma abordagem mais sensível à sociedade, ele chama de abordagem de sensibilidade social, a organização ela vai satisfazer essas obrigações legais, sociais, e que já se preocupando antecipadamente sobre as consequências da sua atuação junto à sociedade. Então, preocupações muito atuais, como com o desenvolvimento sustentável, o impacto positivo na sociedade, são características de uma organização que tem uma sensibilidade social maior, e o comportamento organizacional pode ajudar nisso, porque conhecendo esses níveis internos, macro, meso e micro, esses aspectos relacionados aos comportamentos individual, de grupo, e dos elementos que vão dar a estrutura e a cultura da organização, essa sensibilidade tende a ser aumentada. Então, visto isso, né, que existe sim um modelo para a gente pensar o comportamento, estudar o comportamento organizacional, vamos voltar um pouquinho naquele caso que vocês leram do capítulo 1, do Frederico. Então, nós vimos que, naquele caso, ele consultor, vocês fizeram anotações sobre que habilidades ele deveria ter, pensamos que as habilidades deveriam ir além das habilidades técnicas, em como incorporar outras habilidades que nos ajudem a entender e gerenciar o comportamento humano nas organizações. E aí, olhando para esse modelo, dá uma pausa um pouquinho, pensa e anota, para você ter ao longo dessa aula a sua reflexão sobre essa pergunta. Qual o nível de atuação, hetero, macro, meso, micro, que, na sua opinião, é o mais importante
no caso do Frederico? E por que você respondeu isso? Voltando então da sua pausa, vamos tentar absorver um pouco da sua resposta, a sua reflexão agora, explorando esse modelo de comportamento organizacional. Então, nós vimos que o primeiro nível, nós temos ali o ambiente externo e o ambiente organizacional interno. Então, no primeiro nível do ambiente organizacional interno, nós temos, no caso do Frederico, as pessoas dentro da sua própria organização. Ele pode pensar nos dois aspectos, no preliminar, quando ele vai vender o seu serviço, que é ele conhecer a sua própria organização, e quando ele se torna e ganha aquele contrato e vai ser um consultor na sua empresa, por exemplo, o Frederico passa a ser um ator da sua empresa e ele precisa fazer o mesmo também, observando aquela outra organização, certo? No nível micro, o primeiro nível é o nível das pessoas. Então, uma habilidade para que ele possa, por exemplo, falar em termos de programar as atividades e distribuir tarefas, é muito importante que ele conheça características individuais. Tem uma frase muito interessante da área de gestão de pessoas, que é a pessoa certa no lugar certo. E isso vem de conhecer características individuais. Então, se você conhece que uma pessoa tem um estilo pessoal mais proativo, ou uma pessoa que tem um estilo pessoal que a gente chama de mais diretivo, você precisa passar uma tarefa para ela, senão ela não vai realizar bem. E ela realiza muito bem o que você passa. É um estilo pessoal. Ou se o estilo pessoal é mais introspectivo, ela trabalha muito bem ali com atividades de concentração elevada, ou outras pessoas que têm um estilo pessoal mais sociável, que vão trabalhar muito melhor e mais confortável com o relacionamento com outras pessoas. Então, tudo isso vai beneficiar a tomada de decisão do Frederico, quer seja para ele montar a sua equipe, quer seja para ele sondar a sua organização na hora de fazer o serviço para você. No segundo nível, existe o estudo e a abordagem aos grupos e equipes. Então, se o Frederico tem noções relacionadas às características que impulsionam o trabalho em equipe, se ele faz uma organização que pensa a respeito dos perfis de liderança, que às vezes não estão retratados na estrutura organizacional, só aí ele já tem elementos para ajudar até a organização a melhorar. Então, existe conhecimento, né, observável, a partir de variáveis observáveis, que vai ajudar Frederico nisso. No terceiro nível, nós vamos até ter um podcast com esse assunto, para vocês ouvirem a respeito de desvendar a cultura organizacional. Então, a gente vai conversar com um professor que tem bastante conhecimento nesse assunto e que vai trazer experiência sobre como esse terceiro nível da organização é tão importante a gente conhecer, se desvendar, entender elementos de uma cultura organizacional. Eu tenho normas, eu tenho ritos de passagem, eu tenho mitos, às vezes rituais, são vários elementos que acontecem, símbolos dentro da organização que vão dizer a respeito dessa cultura, e é a imagem do seu comportamento. Então, existe também formas de como gerenciar e que vai dar fundamento, informação para um projeto de mudança, algo que precisa mudar. Para eu alcançar aquele objetivo, e alinhar todo esse desenvolvimento do trabalho humano na organização com o objetivo, eu posso fazer mudanças que favoreçam isso. O quarto nível, a área estratégica da organização trabalha muito com isso, né? Com ficar sempre atento e alinhado com a estratégia organizacional. São os aspectos essenciais para o desenvolvimento da organização. Então, se você pensou
em qual nível seria mais importante, eu acho que foi uma pergunta difícil, né? Todos os níveis têm a sua importância. Talvez você tenha pensado no hétero, porque como é um trabalho que é business to business, é um trabalho que você vende o seu serviço para uma outra empresa, é razoável a gente supor que a relação com o mercado, com o seu cliente sendo uma outra empresa, eu preciso de muita informação e habilidade com essa dinâmica com o ambiente externo. Mas a gente pode encontrar, dependendo de cada caso, força em um dos níveis e vai depender da solução que você precisa naquele momento. Então, nós vamos ver também, até aproveitando e adiantando, que o comportamento organizacional utiliza uma abordagem que a gente chama de contingencial, é aquele famoso depende. Então, a resposta certa sempre vai depender de uma característica única. A organização, assim como o indivíduo, ela pode ser entendida dessa forma quando a gente fala de cultura, como tendo uma característica única. Então, nós vamos agora destrinchar esse modelo. Vamos olhar como que esse modelo é desenhado para que a gente possa estudar o comportamento organizacional de uma maneira científica, né? Ele é estudado dessa forma, ele nos permite entender a partir do que a gente chama de variáveis dependentes, que vão depender de outro elemento, outra variável para ela acontecer, e a gente começa pelas independentes. Então, quando a gente olha para essa primeira parte do modelo, é para vocês enxergarem as variáveis independentes, quer dizer, elas estão lá ocorrendo, e a partir das relações e da dinâmica que existe entre os níveis, é que vai ter uma consequência, e aí nós vamos ter um encadeamento de outras variáveis que dependem dessas relações. Então, que isso fique bem claro. Nesse conjunto de variáveis independentes, nós temos as variáveis que são estudadas nos níveis macro, meso e micro. Então, as variáveis no nível macro da organização, começando pelo micro, aliás, né, que é onde a gente faz o crescente do comportamento humano. Nós temos entendidas como variáveis que ocorrem, podem ser observadas e que vão resultar em algum outra variável que a gente também pode medir, observar e estudar, as diferenças individuais. Então, eu preciso conhecer. Se eu conheço diferenças individuais, eu vou conseguir medir melhor um resultado, como, por exemplo, o desempenho daquele indivíduo. Então, diferenças individuais é uma variável que acontece, nós somos diferentes. Segunda, percepção e atribuição. Então, se a percepção do indivíduo e a atribuição do indivíduo independe de outras para acontecer, e eu tenho essa medida, eu também consigo entender outras medidas que me interessam na organização, que são chamadas as variáveis comportamentais. E aí eu tenho motivação e satisfação no trabalho. No módulo 2, nós vamos estudar a diferença entre motivação e satisfação. Já no nível dos grupos, a gente tem como variáveis mensuráveis equipes e empowerment, que é o empoderamento que se dá a uma equipe de trabalho, e dinâmicas de grupais e intergrupais. Então, essas são variáveis que acontecem. Então, se a gente observa como é que acontece o empowerment nessa empresa, nessa organização, como é que acontece a dinâmica grupal e intergrupal, eu tenho condições de inferir e observar as variáveis comportamentais. E no nível macro, eu tenho o desenho da organização. Então, é muito, inclusive o consultor Frederico, se ele trabalha com mudança organizacional, como eu já trabalhei, o que pode ser que ele faça? Como a sua primeira entrada na organização, um diagnóstico.
Nesse diagnóstico, eu já fiz isso várias vezes. A gente entra na organização, observa, lê, interpreta e tira uma fotografia de como ela está, como é o desenho. Já entrei em uma que, mesmo sendo grande, não tinha, tinha o seu organograma desenhado, vários elementos gráficos, né, dizendo sobre como eram as relações entre os funcionários e a hierarquia, mas quando a gente faz o desenho da realidade, ele não condiz com o desenho que está expresso na organização. Então, o desenho organizacional, como essa organização está estruturada, é algo que é chamado variável independente, ele acontece ali na organização. Da mesma forma, a cultura e os processos, né? Naquela explicação do que é a organização, vocês viram, tem pessoas, tem estrutura, tem processos. Então, esses desenhos, essas condições, essas variáveis, elas ocorrem dentro da organização. Conhecê-las é o ponto de partida, porque elas são independentes e elas vão gerar o desempenho, engajamento, fidelidade, satisfação com o trabalho e cidadania organizacional. Então, 5 variáveis comportamentais são estudadas a partir dessas variáveis independentes no comportamento organizacional. E para que me serve conhecer essas variáveis comportamentais? Então, olhem esse encadeamento, né? Eu tenho variáveis básicas naqueles níveis de ocorrência, quer eu observe ou não, elas estão ocorrendo na organização. Essas variáveis, elas vão me gerar variáveis comportamentais, quer dizer, existe uma ação e reação do indivíduo e dos grupos em relação ao desenho, à estrutura, a motivação de a satisfação do outro. Nesse conjunto de ações e reações, eu tenho desempenho como resultado, eu tenho engajamento ou não, níveis de engajamento, eu tenho fidelidade ou não, eu tenho satisfação ou não, eu tenho cidadania organizacional, que é um construto que significa o quanto a gente usa muito essa frase, vestir a camisa, né? O quanto o indivíduo, desculpem, está envolvido ali com aquela organização. E o desdobramento dessas variáveis comportamentais é um desdobramento de variáveis que a gente chama de intermediárias. Quer dizer, muito do meu desempenho, que é resultante da minha reação, vai refletir na minha produtividade. O meu desempenho é diferente da minha produtividade. Produtividade é o quanto eu alcanço os meus objetivos que me foram designados. E aí vai depender do meu desempenho, do meu engajamento, de várias questões ali, e de outros também. Mas a produtividade na organização, os níveis de produtividade, vão ser resultantes das variáveis comportamentais, assim como a adaptabilidade, a flexibilidade, a qualidade dos serviços, a inovação. Então, o grau de inovação de uma organização depende das variáveis comportamentais. Se, de repente, uma estrutura organizacional não dá estímulo para que os indivíduos sejam criativos, isso pode afetar o grau de inovação da organização. Então, olha a relação disso tudo, né? De se observar o comportamento humano e o desdobramento dessas ações e reações que nós temos, né, dentro da organização, uns com os outros. E a satisfação do cliente também. E a gente chama também de variáveis resultantes dessas intermediárias, o quanto a organização alcança os seus objetivos, o alcance dos objetivos organizacionais, o quanto de valor econômico é agregado à organização. Então, tudo isso resulta do nível de produtividade, de inovação, de satisfação de cliente, de qualidade, né? O quanto a organização é capaz de se renovar e crescer. Então, essas são as variáveis resultantes. Então, quando a gente fala simplesmente assim, existe qualidade de vida no trabalho, essa organização é competitiva, ou ela tem sustentabilidade no sentido de que ela tem
fôlego para durar e para perdurar com as suas atividades, não é uma leitura que ela vem simplesmente de uma mensuração mecânica, mas se eu conheço o comportamento humano, eu tenho como fazer essa leitura e essas medidas de qualidade de vida no trabalho, competitividade, sustentabilidade, e, inclusive, colocar parâmetros. Se está muito baixo, em termos dessas medidas, eu tenho condições de, no nível da organização, trabalhar com projetos de mudança e de desenvolvimento organizacional que vão trazer essas medidas para um nível melhor. Né? Então, assim, parece que é um longo caminho, mas uma vez que a organização atribui aos seus funcionários, que principalmente que são portadores das tomadas de decisão, essa cultura, né, de entender e de medir e de gerenciar o comportamento organizacional, isso tudo fica muito mais suave e mais possível. Então, como eu já tinha falado, o comportamento organizacional é essa disciplina que é científica e a gente trabalha com mensuração. Mas o que explica o comportamento organizacional? Então, o comportamento organizacional, ele pode ser explicado por várias disciplinas. A gente começa falando aqui de algo que vocês já estudaram, que são as abordagens científicas da administração. Então, a gente tem uma frase de um teórico que ele brincou falando: Deus deu todos os problemas fáceis para os físicos, porque os problemas da nossa área de ciências sociais são problemas realmente complexos. E isso é explicado quando você vai lá na teoria das organizações e vê que existe desde 1890, passando pela gestão científica de Taylor, princípios administrativos de Fayol, aí as teorias das relações humanas, onde Elton Maio e outros autores foram começar a estudar os movimentos de trabalho mais focados na produtividade e dando atenção ao indivíduo, teorias dos sistemas abertos, dizendo que essa relação de entradas de recursos, processamento e saída levam para a produção, e isso interfere na posição do ser humano. Então, cada abordagem, num crescente, foi trazendo essa perspectiva de como considerar o ser humano na organização e acrescentando com as suas descobertas essa verdade, né? Então, essa setinha laranja ligando aí para a questão essencial desse crescente nos estudos, e que hoje a gente fala que é uma abordagem contingencial do comportamento humano, que depende, porque existe uma complexidade do ser humano. O ser humano tem essa característica que nós falamos repetidamente, que somos diferentes e únicos, mas cientificamente, quando a gente fala de observar, a gente tem que tomar o cuidado de lembrar que também é difícil generalizar de uma forma simples e precisa. Não é como a física, que tem princípios universais que podem ser explicados. Então, a gente tem, assim, que, em conjunto, a teoria da administração, as ciências sociais, elas vão formar essa base de campo do comportamento organizacional. Mas a gente tem, mesmo com um crescente de disciplinas e, na atualidade, a gente estudando ainda novas abordagens do comportamento organizacional, essa complexidade do ser humano sempre será caracterizada. Então, a gente tem também, por essa complexidade, se utilizado há algum tempo da contribuição de outras disciplinas que estão fora da administração. Nesse quadro, que é do livro da leitura complementar que vocês fizeram do Robbins, os autores nos mostram como que algumas dessas disciplinas contribuem. Então, notem na coluna do meio, na terceira coluna, tem ali os elementos dos níveis, né, dos níveis do comportamento organizacional, que são os níveis micro, meso e macro. Então, quando eu tenho ali indivíduo, eu vejo como que a psicologia é uma disciplina que ajuda a compreender a questão do comportamento do indivíduo.
Já as disciplinas de psicologia social, que trata mais das interações sociais do indivíduo, ela, junto com a sociologia, vai dar bastante informação e nos ajudar a entender o nível meso do comportamento de grupos. E a antropologia, que trata de estudo de civilizações, de cultura, também traz bastante contribuição junto com a sociologia para entender o nível da cultura organizacional. Então, vocês vão ver que na nossa atividade de check-out tem um desafio para vocês bem interessante, de vocês procurarem profissionais dessas áreas, mesmo que seja um estudante ou algum entusiasta da área que conheça, ou um pouco que seja dessas áreas, para vocês fazerem perguntas, porque nós vamos encerrar esse módulo pensando também nos desafios que a gente tem pela frente, né? Então, deixei um recadinho aqui para você explorar esse modelo que a gente está estudando e é desenhado de que existem níveis do comportamento organizacional e pensar em todos esses elementos que são mensuráveis e, de repente, com a contribuição de outras pessoas dessas áreas, vocês podem ouvir insights interessantes para você continuar refletindo sobre os desafios do comportamento organizacional. Então, assim, esse é o retrato do conjunto completo de um modelo, como a gente chama, né, do comportamento organizacional, e nós temos novos desafios. A leitura atual que nos ajuda a estudar o comportamento organizacional é dirigida por essas perspectivas, micro, meso, macro e hétero, e com esse desdobramento de variáveis básicas que vão se desdobrar em variáveis comportamentais, intermediárias, resultantes e de resultado final. Então, será que algum profissional aí tem algo a dizer sobre isso? Será que você destaca alguma dúvida, que você tem alguma curiosidade que você pode acrescentar ao seu conhecimento a partir desse modelo? Vamos explorar esse modelo e pensar nos novos desafios do comportamento organizacional. Nós vimos, então, que as características do comportamento organizacional são essas. É uma disciplina científica aplicada, quer dizer, a gente, só com essa ideia de observar comportamento, nós conseguimos fazer a aplicação dessas observações a partir de metodologias científicas, que, inclusive, geram mais conhecimento. Ela adota uma abordagem contingencial, aquele depende de qual organização. A gente não tem uma receita por isso, né? Mas cada uma dessas situações, como a pergunta que eu fiz, qual nível é mais importante, qual variável é mais importante, depende de cada situação. Utiliza métodos científicos para que todas essas leituras, observações sejam realizadas. Ajuda a lidar com as pessoas nas organizações, é isso que é o principal objetivo nosso. Recebe contribuições de várias ciências comportamentais, então, o próprio desenvolvimento da teoria da administração, as teorias da administração contribuem, mas sempre incorporando conhecimento de outras disciplinas das ciências comportamentais. E até uma disciplina da administração que desenvolveu muito recentemente, que ajuda a entender o comportamento organizacional, é o marketing. Então, o marketing tem um campo que estuda o comportamento do consumidor e que enriquece muito no entendimento do endomarketing, que é o marketing dentro das organizações, com as métricas que são desenvolvidas naquela ciência. E também é uma disciplina que está intimamente relacionada com vários campos de estudo. Isso também em conjunto aí com esse quinto item, né? Essa relação íntima, quer dizer, nós também, a partir dos aspectos gerenciais que nos interessam, levamos contribuições. Eu participo de um projeto, por exemplo, na engenharia, em que a gente descobriu que as questões da inovação que o engenheiro pensa para a sustentabilidade são questões que ele pensa com bastante propriedade, mas quando deixa de considerar quem vai usar, né, o usuário daquele serviço, daquela tecnologia, a
possibilidade disso ser duradouro e sustentável no sentido de não afetar o meio ambiente ou a sociedade, diminui. Então, existe, assim, no nosso campo, o entendimento de como criar valor compartilhado vem de conhecer da disciplina de comportamento organizacional. E aí existe essa interação com vários campos de estudo. E por fim, a gente deixa aqui pensando nesses novos desafios, nesse exercício que vocês vão fazer de check-out para entender, né, quais são esses desafios para o modelo de comportamento organizacional, se existem limitações, dificuldades, né? Vocês podem fazer várias perguntas a si mesmos e lembrando que o que a gente já conhece hoje de utilidade do comportamento organizacional pode até ser ampliado ou pode ter se tornado obsoleto. Então, uma abordagem crítica ao que a gente falou até agora é muito bem-vinda. Então, você pode ler com atenção ali no seu livro essas questões que foram colocadas sobre permitir uma maneira de pensar sistêmica sobre o comportamento das pessoas. Então, isso força a nossa mente. Só essa utilidade já é de grande valia para um gestor, né? Você pensar de forma sistêmica a organização. Esse vocabulário rico de termos, conceitos, que a gente também vai ganhando quando você pensa na análise organizacional, propõe um conjunto de técnicas para lidar com oportunidades, problemas e soluções. Então, existem formas de pensar na mudança de uma cultura organizacional, no desenvolvimento organizacional, criar condições para tornar essas organizações mais eficientes, mais eficazes. Então, existem várias utilidades do comportamento organizacional e o autor também nos lembra que existe uma abrangência, uma amplitude crescente, né, a partir do momento em que as organizações são vistas com esse olhar, com o olhar de quem está atento ao comportamento humano que acontece nas organizações. Então, nós ficamos por aqui, a gente encerra esse módulo 1, esperando que você tenha pensado e refletido nesses conceitos introdutórios do que é o comportamento organizacional, o que explica esse comportamento organizacional, e principalmente se desafiar a pensar além disso, para que você tenha um favorecimento em termos de experiência nesse modelo contingencial. Se tudo depende e vai depender da unidade que você está analisando, então é muito bom que você possa refletir de forma crítica aquilo que te serve e aquilo que não te serve, para você ser mais rápido e rápida nas suas decisões. Então, para o próximo módulo, nós vamos lembrar aí que existe a avaliação com uma data prevista já para você realizar. O módulo 2 vai ser o módulo sobre o indivíduo, então lembrete de quais são as leituras que você vai fazer. Eu espero que antes da próxima videoaula você leia aí o capítulo 9 do Chiavenato, e nós vamos ver sobre motivação e engajamento. E no livro do Wagner e Hollenbeck, você vai ler no capítulo 6 sobre satisfação e estresse. Então, nós temos ali a oportunidade de diferenciar os conceitos de motivação e satisfação. E vamos já passar também para essa leitura complementar, para entender um pouco mais sobre diferenças individuais e personalidade. Nesse último, as referências do que nós utilizamos está aí disponível também para vocês. Muito obrigada e até a próxima.